E aí, gente, professor Leandro por aqui, e nós vamos para mais uma aula, a nossa aula de número 7, que é onde nós vamos trabalhar a apresentação do aluno. Eu gosto de chamar também esse conteúdo de capa. Agora, pela primeira vez, vocês podem usar a planilha para acompanhar. Então, minha dica é: abram a planilha vocês aí no computador de vocês, no celular de vocês, né? Minimizem essa tela, deixem em segundo plano ou acompanhem em outro dispositivo, veja como é mais funcional para você nesse momento. Mas para mim é muito importante que você acesse agora a planilha você mesmo, certo? Vai ser fundamental para que você possa entender o que a gente vai estar discutindo aqui muito melhor do que eu compartilhar a tela com vocês. Essa planilha de apresentação do aluno seria um resumo de quem é aquela pessoinha ali que você está atendendo. E mesmo aqueles personagens de alto padrão, que cobram caríssimos e tem poucos alunos, eu recomendo isso, eu acho isso muito importante. Para quem atende pequenos grupos, então, nem se fala, porque são muitas pessoas e você vai poder conhecer melhor o aluno, né, no meio de tanta gente. Mas para aquele que atende poucas, você vai poder coletar informações desse aluno. E o que pode acontecer? Um cliente que você atendeu 2 anos atrás pode bater a tua porta novamente. E já pensou? Que lindo e que encantador você ter as informações dele já armazenadas e poder, ao sentar, conversar com ele, falar sobre isso. Puxa, cara, esse cara vai ter impressão, vai falar assim, nossa, o profissional lembra de mim, ele não esqueceu de mim. Isso é maravilhoso para gerar uma adesão e trazer um cliente de volta. Então isso é importante para qualquer tipo de atendimento, é fundamental. E aqui eu reservei, então, podem abrir as planilhas aí, né, nessa primeira aba, que é a apresentação do aluno. Eu deixei um lugar para o nome e para a data de nascimento e outras linhas para informações adicionais. Porque de acordo com cada metodologia, você pode pensar e desejar ter informações sobre esse aluno. Então, às vezes, né, peso, estatura, IMC, às vezes dobras cutâneas, às vezes uma outra forma de chegar às medidas antropométricas, né, circunferências, enfim. Cada profissional escolhe uma maneira de avaliar o aluno, né, tem o pessoal que faz avaliações a partir do FMS. Eu não estou aqui para discutir qual a metodologia que você vai escolher para avaliar teu aluno, mas essas linhas elas servem para você adicionar essas informações. Então são todas informações que você pode alimentar ali e normalmente você deve usar algum outro sistema, aplicativo, alguma coisa que vai te ajudar a isso. Então você só precisa ter o resultado final ali ou, né, uma chamada para onde estarão essas informações. O que importa mesmo é o que vem abaixo. Objetivo primário, objetivo secundário e objetivo terciário. Gente, notem que tem espaço embaixo para vocês escreverem. E aí é importante que vocês escrevam o máximo de informações. Eu odeio quando eu encontro na minha equipe aqui aquele objetivo primário, emagrecer. Objetivo secundário, hipertrofia. Objetivo terciário, não sentir mais dor no joelho direito. E é só isso mesmo? Talvez seja uma maneira de simplificar, mas eu acho muito importante a gente ter uma riqueza maior de conteúdos, porque a gente pode acabar esquecendo. Não quer dizer que a gente vai, mas a gente pode acabar esquecendo. E eu digo que essa planilha que vocês estão tendo acesso agora, ela serve como uma extensão do teu cérebro. Você não precisa ficar lembrando que o aluno quer emagrecer porque ele vai casar daqui 6 meses. E vai ser exatamente no dia tal, o casamento dele, então você não precisa. Você pode colocar essa informação no objetivo primário, emagrecimento, pois vai casar no dia 15 de novembro, e você deixa essas informações lá, e com essa informação lá você pode jogar no esquecimento, você já sabe quando é, você já sabe o que é, mas é importante que tenha riqueza. Então, nesse objetivo primário, você vai abastecer informações com muita riqueza do teu aluno. E no secundário também, pensando qual que é o segundo objetivo dele, né? O que ele quer por segundo, né? O que ele deseja.
E daí ali você vai escrever todas as questões subjetivas. Ó, ele deseja isso, mas ele tem dificuldade porque ele não tem tempo, né? Então, ó, o objetivo secundário do nosso aluno, objetivo, vamos seguir esse exemplo, é emagrecer para o casamento que vai acontecer daqui a 6 meses. E o objetivo secundário do nosso aluno é conseguir correr 10 quilômetros na rua. Olha que legal. Porém, ele trabalha 10 a 12 horas por dia e ele vai treinar conosco, com você, 3 vezes por semana, apenas. E ele teria um quarto dia para treinar a corrida. Você coloca todas as informações no objetivo primário ou no secundário, né? O secundário, ele quer se preparar para a corrida de rua, mas ele só vai conseguir correr uma vez por semana por enquanto e treinar comigo 3 vezes por semana. Então é um desafio a gente conseguir otimizar esse tempo para fazer ele chegar nos 10 km de corrida, mas a gente vai trabalhar para fazer isso acontecer antes ainda do casamento dele, enfim, né? Você vai colocar esses objetivos e como isso foi discutido com o aluno nos mínimos detalhes. No terciário, a mesma coisa. O máximo que você tiver de informações sobre os objetivos e os caminhos para chegar lá. Depois disso, a gente vem histórico atividade física. Aqui, você vai colocar o histórico de atleta dele. Você vai adicionar informações sobre a jornada desse cliente em relação à atividade física. E, gente, é muito importante fazer perguntas dentro das perguntas, porque se você pedir para o teu aluno assim, qual que é o teu histórico em relação à atividade física? Eu não gosto, tô parado, sou sedentário, né, ou sou ativo, independente. Mas ele vai esquecer que lá na adolescência dele, dos 15 aos 18, ele jogava vôlei todos os dias, praticou, jogou na seleção estadual do estado dele. E ele não vai falar isso para você. E essa informação é importante, sim, para você ter uma ideia do que ele já tem de consciência corporal, de know-how, né, em relação à prática esportiva, ao movimento do próprio corpo dele. Então, a pergunta dentro da pergunta é: qual é o teu histórico de atividade física? Ele vai responder normalmente brevemente: tá, mas e lá na adolescência? Você não praticava nada? E depois disso, na juventude, você praticava alguma coisa, você se movimentou, você já tentou fazer musculação, você já tentou fazer pilates e tal? Porque, gente, é incrível, a gente faz essas perguntas e mesmo com todo cuidado, tá o aluno treinando 3 meses aqui, a gente tem umas informações dele solta assim. Mas é que na época que eu jogava beach tênis, que começou a doer esse ombro. E a gente pergunta, mas você jogava beach tênis? Nossa, joguei por 3 anos, há 5 anos atrás. E dá uma raivinha até, né? Porque a gente fez a pergunta, a gente tentou coletar a informação e essa informação foi omitida pelo aluno, porque ele não considerou importante na hora que você estava perguntando. Por isso, é muito importante nesse momento aqui fazer a pergunta da pergunta, né? E reforçar aí 3 anos atrás, e antes disso, né? A pessoa vai te dizer assim, ó, eu fazia crossfit há 6 meses, eu parei. Por quanto tempo você fez? Você pergunta. Ela vai responder, fiz por 1 ano e meio. E antes disso? Antes disso eu estava sedentária, né? Então é muito, mas muito importante que você reforce, pergunte novamente dentro da pergunta sobre o histórico de atividade física. Passou essa fase, você vai falar de outras questões. Cirurgia, lesão e dores. Né? São os 3 pontos ali que a gente vai tentar entender limitações dos nossos alunos. E é importante fazer as 3 perguntas de maneira separadas. Né? Então você já passou por alguma cirurgia, por algum procedimento e tal? Não, nunca, nada mesmo, nem nada mais simples e tal. É importante insistir. Daí você vai perguntar, você já teve alguma lesão? Já teve um entorse? Já quebrou alguma parte do teu corpo? Alguma coisa desse sentido aconteceu? E por último, você sente alguma dor não diagnosticada? Né? Tem uma dorzinha aqui no meu pé, mas eu nunca fui ver o que é e ele dói quando eu faço isso ou aquilo. E essas informações, elas devem ser descritas de maneira qualitativa mesmo, sabe? Escreva sobre, pegue. Tem gente que prefere até imprimir, né, esse conteúdo para escrever à mão e fazer um caderninho. Tem gente que prefere usar a própria planilha no Drive, mas como ficar melhor para você? Mas, sabe, descreva sobre, fale sobre as cirurgias, lesões e dores desse aluno. E por último, essa pergunta é muito importante.
preferências ou rejeições. Aqui você vai incluir o que o aluno gosta e o que ele não gosta. Então, isso é muito importante a gente saber. Tipo, odeio CrossFit, sabe? Você sabe que o cara não curte já, porque se você não fizer essa pergunta, às vezes você vai querer trazer algum elemento, sei lá, do LPO pro teu aluno, um overhead squat, né, um agachamento com a barra sobre a cabeça, e que pode ser ótimo para ele, você julga que para as necessidades dele é ótimo, mas ele odeia o CrossFit. Quando ele vê que você vai passar aquilo para ele, ele vai falar, não quero fazer CrossFit, que horrível, vou machucar meu ombro aqui e tal, e vai trazer um monte de medos, e talvez você possa ter uma escolha melhor de outro exercício para ele, sabendo que ele odeia o CrossFit, por exemplo. E outras coisas podem acontecer, como o aluno pode dizer assim, nossa, eu sou apaixonado por Pilates, eu adoro Pilates. Mas é que não dá tempo de fazer, eu tenho que escolher uma coisa ou outra. E você pode então, talvez na parte do teu aquecimento, ou em algum momento do teu treino, trazer um exercício e dizer para o aluno que ele vem do Pilates. Um exercício de aquecimento, talvez, não sei. E para agradar esse aluno, porque você sabe que ele gosta de Pilates. A informação da preferência ou do que ele rejeita é a mais importante, porque isso vai determinar a adesão. Você vai saber o que entregar, o que não entregar, o quanto entregar. Às vezes tem coisas que o aluno rejeita, mas que ele precisa fazer, e daí você vai saber o momento de entregar isso, que é quando ele está muito bem-humorado, naquele melhor momento, naquela melhor semana dele, é hora de você entregar o que ele rejeita. E quando ele está na pior semana dele, é hora de você só entregar o que ele ama, o que ele adora fazer. Essas informações da apresentação do aluno, elas ficam ali na capa e elas podem ser atualizadas a qualquer momento. Eu gosto de solicitar sempre para minha equipe aqui que não apague e que adicione mais informações, né? E esse texto vai ficando gigante, falar, o objetivo do aluno mudou. Agora ele não quer mais, ele passou o casamento e o novo objetivo dele é esse. Isso vai virando meio que quase um diário, um livro, né? Melhor dizendo, uma bibliografia do aluno ali, né? Você vai adicionando um novo objetivo primário. Você vai falar assim, ó, agora o objetivo terciário dele virou o primário, certo? Ele não quer mais o que ele queria por primeiro, ele quer o terciário e no objetivo terciário você vai adicionar outro terceiro objetivo. E sempre adicionando por textos, né? Lá, quando você vai falar das dores ou lesões, você vai falar de uma dor na lombar que esse aluno tinha. Isso vai dizer que ele não sente mais e nem precisou seguir com um tratamento médico porque a dor desapareceu. Você vai descrevendo ali, conforme as aulas vão acontecendo, a apresentação do aluno ou a capa, ela vai sendo adicionada e você vai podendo enriquecer esse conteúdo. Certo, gente? Daí, a gente tem, então, que é o tema que a gente vai trabalhar ainda nessa aula, a nossa segunda linha, que é a avaliação do aluno. Na avaliação do aluno, eu vou começar aqui e vou continuar só na terceira aula, tá? É o que a gente já discutiu, né? A gente discutiu na aula, qual aula foi mesmo, pessoal? A gente discutiu a avaliação do aluno. Não discutimos anamnese, ajuste, relatório de evolução. Não, é agora mesmo que a gente vai estar discutindo essa avaliação do aluno. Aqui eu tenho duas sugestões. Eu incluí ela na planilha porque tem gente que prefere fazer pessoalmente. Então, se você tem poucos alunos, está começando o teu trabalho, eu digo, cara, senta com o teu aluno e faz a avaliação. Vai fazer todas as perguntas que estão ali para ele e você mesmo vai preencher, né? Conforme ele te responde. Se você tem um número maior de alunos, pessoal que trabalha às vezes com periodização online ou aulas em pequenos grupos, vale você encaminhar, porque está aí no teu conteúdo também desse curso, um formulário Docs, onde ele vai preencher exatamente essas perguntas aí, certo? Ele vai preencher no formulário lá e você vai ter essas informações e poder, a partir delas, definir o que fazer no próximo treino.
Que é sempre esse o nosso objetivo, sempre vai ser esse o teu objetivo. Então perguntas como, em uma escala de 0 a 10, quão satisfeito você está com os treinos realizados até aqui? Essa primeira pergunta, gente, é um NPS. Isso, as maiores empresas utilizam exatamente essa pergunta para avaliar o nível de satisfação do cliente, né? Uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o meu serviço, na verdade é o NPS original. Mas como a gente quer olhar exatamente para os próximos treinos, a gente vai perguntar com os treinos anteriores, a gente vai perguntar para ele quão satisfeito ele está com os treinos anteriores, de 0 a 10. Então você pode fazer essa pergunta pessoalmente ou enviar o formulário Docs para que ele possa responder, né, com um item de 0 a 10. E eu insisto que o normal para um bom atendimento é estar entre 8, 9 e 10 a média, tá, gente? E você pode fazer realmente uma média de todos os alunos que você atende. Quanto à intensidade do treino, você pode dizer que eles foram muito leve, moderado, intenso ou muito intenso. Quanto à dinâmica de diversão dos treinos, você pode dizer que eles foram muito chato, mediano, divertido ou muito divertido. Quanto aos objetivos dos treinos, você pode dizer que eles foram completamente ignorados, minimamente atendidos, parcialmente atendidos ou plenamente atendidos. Quanto às suas dores e limitações, você pode dizer que elas foram completamente ignoradas, minimamente atendidas, parcialmente atendidas ou completamente atendidas. Gente, essas perguntas são para avaliar o nível de satisfação. Mas eu gosto de ressaltar que nas duas primeiras delas, quando você fala que é muito intenso e muito divertido, ou muito leve e muito chato, é muito importante a gente entender para o aluno se o muito chato é bom, porque tem gente que gosta do treino chato e metódico. E tem gente que não gosta da aula intensa, o muito intenso é ruim, é tipo, tô passando mal, tô sentindo muita dor muscular, não quero tanta intensidade. E outros só gostam do treino muito intenso. Então varia muito de pessoa para pessoa, por isso que a gente tem aquela próxima pergunta. Daqui para frente, você gostaria que seus treinos fossem? E daí a pessoa pode responder, mais divertido, mais chato, mais intenso, menos intenso. E são 1000 possibilidades ali para você conduzir essa resposta mais quali, né? Com mais texto, com mais informação sendo dita ali. O que você mais gostou nesse período? O que você menos gostou nesse período? E o que pode mudar daqui para frente? São as próximas 3 perguntas que você vai fazer. Gente, depois disso você vai colocar informações adicionais, né? Alguma observação que o aluno tenha feito e tal. E por último, você vai colocar o teu ponto de vista daquela avaliação, né? Você vai dizer lá o que você sente, que o aluno está muito feliz, ele está médio, ele está insatisfeito, o que você sentiu ao enviar o formulário para ele ou ao fazer o questionário presencialmente para ele. É a tua opinião, né? Essa informação fica só com você. Então é ali que você descreve o que você acredita. Importante, gente, eu acredito que essa avaliação ela deve ser feita periodicamente. Eu recomendo de 3 em 3 meses ou de 30 em 30 treinos para alunos que treinam com maior frequência. A cada 30 aulas, pelo menos, faça uma nova avaliação, porque você vai conseguir entender como foram os últimos 30 treinos, e isso vai te ajudar a organizar o próximo, e depois o próximo, e depois o próximo. Sem essas informações, na metodologia da periodização inversa, você fica meio cego para conseguir entregar o próximo treino, porque você não tem certeza, apesar de poder observar o aluno e entender, ter esse feeling, você não tem certeza absoluta de como está a intensidade desse aluno, de como está a motivação dele. Eu lembro muito, nesse caso, de um aluno nosso, um senhor, assim, um pouco mais velho, e muito quietinho, muito tímido, assim, né, ele chegava para treinar, cumprimentava, a gente mal escutava a voz dele. E parecia sempre que ele odiava os treinos mais divertidos, assim, que ele gostava de fazer o treino dele na dele. E mesmo a gente fazendo essas perguntas, a gente interpretou mal. E a gente começou a deixar os treinos deles mais chatos, mais metódicos, né? Aquelas repetições ali, intervalos cronometrados e tal. E um dia ele comentou, ele falou, nossa, eu gostava mais de como eram os treinos antes, acho que eles estão muito parados, falou assim. E para mim foi um susto, porque eu entendi que eu estava avaliando mal esse aluno.
E eu olhei e falei, olha só, cara, como a gente está avaliando mal. Porque essa avaliação não estava sendo feita, bem feita. E daí eu peguei e eu fiz a avaliação dele, não repassei para outro fazer. E daí eu entendi que realmente, cara, o cara, ele, apesar de ser tímido, de ser uma pessoa séria, ele gosta de fazer os treinos mais divertidos, é a vibe dele, ele curte isso e ele quer fazer treinos mais divertidos. Então, por que eu não vou entregar isso para ele, né? Qual que é o motivo para eu não entregar treinos mais dinâmicos, mais divertidos, se é o que ele curte fazer? Se é o que ele quer fazer. Gente, entendidos então? Apresentação do aluno. A gente faz uma vez e a gente vai alimentando sempre que a gente vê necessidade. Normalmente é quando o aluno chega, a gente vai fazer essa anamnese, vai incluir aquelas informações e a gente vai ajustando conforme tem a demanda. Já a avaliação do aluno, eu recomendo que seja feita a cada 3 meses ou a cada 30 treinos. E repetidamente você vai fazendo, vocês podem olhar na planilha de vocês lá, que você vai descendo, você tem espaço para fazer muitas e muitas avaliações do aluno, porque você vai olhando prioritariamente para a última avaliação, né, para poder organizar a montagem do próximo treino. Você tenta entender a partir da última avaliação o que foi interessante para o aluno, o que não foi interessante para o aluno e montar a próxima aula dele. Gente, no próximo conteúdo a gente vai seguir com a nossa planilha e daí a gente vai falar da periodização propriamente dita, né, e dos ajustes de cargas e recordes pessoais, que é o ponto máximo do nosso conteúdo do curso da periodização inversa. Obrigado, pessoal. Guardo vocês já no próximo encontro nosso.